Dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. É, Bom dia. com relação àquela atividade que eu encaminhei para vocês, é, eu recebi só o da Mariana. Os demais não conseguiram fazer, não? Aquele exercício de revisão? Eu tava quase finalizando, Ivanei. Tava faltando Ah, só o último exercício. Aí meu computador desligou e no Word ah, não salvou. Aí eu falei assim, agora não dá para começar tudo de novo, não. Eu já porque tava ele não salvou, terminando. né? Faltava Aham, só a última atividade. correto. Aí depois, se vocês quiserem encaminhar, eu até já corrigi, já fiz a correção do que a Mariana me encaminhou e já respondi para ela. Você recebeu, Mariana? Recebi Ah, sim. tá. Uhum. Mas, ô professor, eu fiz porque eu fiz no sábado mesmo, porque senão não ia dar tempo. Durante a Aham. semana é Durante a semana corrido. fica corrido, né? Aham. Aí eu tirei uns 20 minutos a 30 no sábado para fazer Uhum. rapidinho. Ok. Aí, se você tiver dúvida, alguma dúvida com relação àquelas informações que eu te passei lá, depois você me fala, tá Tá, bom? tá bom. Eu olhei por alto, eu só vou fazer o imposto de renda de novo. Deve ter Uhum. esquecido de alguma parte aí, mas eu acho que não teve dúvida, não. Tava bem didático lá, explicadinho. Ok. Então, tá bom. Então, olha só, pessoal, hoje nós vamos ver aí a Previdência Social, como nós fizemos, né, na última aula, o cálculo da folha de pagamento lá daqueles 4 empregados. Então, após o cálculo da folha, os procedimentos que a empresa tem que realizar com relação aos encargos sociais, né, que são gerados sobre a folha de pagamento. Eu acho que eu já havia comentado com vocês que no curso não tem como a gente fazer uma simulação do FGTS, no caso da GFIP, porque a Caixa ela não disponibiliza um, um aplicativo para simulação. Então, qualquer simulação que a gente vai fazer, encaminhando para a Caixa, ele é gerado como se fosse de uma empresa. Aí tem que ter todos os dados da empresa, os dados do empregado, e aí se ia gerar aí um problema tanto para a empresa, né, que a gente utilizasse aí como simulador, e tanto para aqueles empregados, correto? Já a GPS tem como a gente fazer, verificar como que ele é feito, né? Porque o FGTS também, ele é bem tranquilo, porque é só 8% sobre o valor da remuneração do empregado, só o INSS, a Previdência Social, que ele é diferente lá do FGTS, porque a empresa ela paga alguns percentuais sobre o valor total da folha de pagamento aí do empregado. Então, a gente vai ver primeiro alguns conceitos referentes aí, o que a empresa recolhe, né, sobre essa folha de pagamento, para depois a gente fazer em cima, eu vou fazer com vocês o cálculo em cima daquela folha de pagamento que nós fizemos na aula anterior, e depois eu vai ter uma atividade que vocês irão fazer para verificar se vocês entenderam como que é feito esse cálculo aí da Guia da Previdência Social, da GPS, correto? Aí durante o tempo aí que eu estiver explicando, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem me perguntar, tá? Então, olha só, a Guia da Previdência Social, a GPS, ele é um documento, né, que é utilizado aí pelas empresas para ela poder fazer o recolhimento das contribuições sociais referente à folha de pagamento. Esse mesmo documento ele pode ser utilizado também pelo contribuinte individual, facultativo, o empregador doméstico e o segurado social. Então, por exemplo, eu não estou trabalhando e eu quero contribuir para o INSS. Eu posso fazer esse recolhimento como um contribuinte individual ou facultativo para que futuramente eu tenha direito à aposentadoria. Essa guia ela é paga, né, através de rede bancária,
ou dependendo do valor, ela pode ser paga também em casas lotéricas, correto? Geralmente a empresa, ela encaminha através do financeiro, através de um arquivo, né, que é gerado ao banco, para poder realizar esse pagamento. Essa guia, ela é preenchida em duas vias, né? Uma vai ficar em poder da empresa, que deverá ser guardada para uma futura fiscalização, e a outra vai para a Previdência Social, para comprovar ali o recolhimento por parte ali da empresa. Quando a empresa ela tem CNPJs, né, diferentes ou filiais, ela vai gerar uma guia para cada um desses CNPJs. Então, nós vamos utilizar aí o exemplo da Grupo, que tem filiais, por exemplo, no Rio, em São Paulo. Então, cada uma dessas filiais é um CNPJ diferente. Então, ela não vai gerar uma única guia, ela tem que gerar uma guia para a unidade aí de Belo Horizonte e uma guia para São Paulo e Rio de Janeiro, correto? Então, dependente do CNPJ da localidade, é gerada uma guia para essa empresa, tá? Quando a empresa ela vai recolher o INSS sobre a folha de pagamento, ela recolhe um percentual referente ao RAT, que é os riscos ambientais do trabalho, tá? Esse percentual ele vai ser aplicado sobre o total da remuneração que a empresa pagou ao mês para aquele empregado, e ele vai ser recolhido de acordo com a atividade preponderante da empresa. Então, se o risco da empresa ela é considerado um risco leve, ela vai recolher para o INSS um percentual de 1% sobre a folha de pagamento. Se o risco da empresa é médio, ela vai recolher 2%, e se for um risco grave, ela vai recolher 3% sobre a folha de pagamento, correto? O INSS ele já disponibiliza, né, para cada tipo de atividade um percentual que ela terá que recolher, até para que a empresa não recolha esse percentual de uma forma errada, tá? Então, tem uma tabelinha que eu até coloquei para vocês aí no material, que está na página 54. Essa tabela é só para vocês verificarem alguns exemplos. Ela é bem extensa, tá? Porque vem com todos os códigos de atividade econômica e do lado ela apresenta o percentual do RAT que a empresa vai ter que recolher e a descrição da atividade da empresa. Aí eu tenho uma empresa que é de extração de carvão mineral. Aí essa empresa ela vai recolher 3% sobre a folha de pagamento do RAT. A empresa é de esporte, ela vai recolher 2%. Já uma empresa de treinamento em informática, ela vai recolher 1% sobre a sua folha de pagamento. Então, para cada tipo de atividade econômica, vai ter um percentual diferente, né, para cada atividade, correto? Que já é definido lá pelo próprio INSS. Até aqui está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Só que o que acontece? Esse percentual que a empresa recolhe, esse percentual é para fins, por exemplo, como o próprio nome diz, riscos ambientais do trabalho, é para que se futuramente um empregado ele venha a ter um acidente na empresa e ele tenha que ser afastado pelo INSS, ele vai ficar, né, recebendo ali pela Previdência Social. Então, é como se fosse um valor, a gente pode se chamar como se fosse uma poupança, né, que a empresa vai fazendo aí ao longo do tempo, para quando esse empregado ele for afastado por esse motivo de doença ou motivo de acidente, a empresa já recolheu esse percentual para o INSS, certo? Só que o que acontece?
O INSS, em 2009, se não me engano, ele fez um levantamento para verificar, né, os afastamentos que estavam acontecendo pelas empresas. E aí ele observou que o valor que o INSS estava pagando, né, estava sendo um valor muito alto, e aí ele tentou alterar esse percentual que as empresas recolhem de acordo com o histórico que a empresa tem de afastamento por acidente. E aí ele criou o FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, tá? O que é esse FAP? Ele é um multiplicador, tá? Que foi criado lá pelo INSS, que vai variar de 0,5 a 2 pontos. E ele é aplicado sobre o percentual que a empresa tem de RAT. Então, vamos supor, a minha empresa, o RAT dela é 3%. Então, nesse ano agora de 2020, eu estou recolhendo 3%. Quando chega no final do ano, né, em setembro, o INSS ele já disponibiliza esse FAP. Aí eu tenho que entrar lá no site do INSS, verificar qual foi o FAP que o INSS informou para a minha empresa. Esse FAP ele também é individual por CNPJ. Então, vamos supor que o INSS ele, definiu um fator acidentário de prevenção de 2 pontos para a minha empresa. E a minha empresa ela recolhe 3%, aí eu vou pegar 3% vezes 2. No ano de 2021, a minha empresa ela vai recolher, ao invés de recolher 3%, ela vai recolher 6%. Isso significa que aumentou 100% do valor que eu recolhia sobre o RAT, correto? Então, esse RAT ele é um percentual que ele é variável. Todo ano, a empresa ela tem que acessar o site da Previdência Social no mês de setembro e verificar qual foi esse multiplicador que o INSS aplicou para a minha empresa, certo? O INSS aplicou para a minha empresa 2 pontos, mas eu não concordei com esse percentual de 2 pontos, tá? Esse fator de multiplicação de 2 pontos. A empresa ela tem até o mês de novembro para ela fazer uma contestação. Aí ela faz um ofício, encaminha para o INSS e o INSS vai verificar. Porque pode acontecer do INSS definir um fator acidentário errado para a empresa, correto? Que não condiz com o histórico que ela teve de acidentes, tá? E aí eles vão rever esse percentual e enviam um novo fator de multiplicação. A minha empresa recebeu lá o fator de multiplicação, não contestou, aí o INSS entende que ela aceitou aquele percentual que foi imposto lá pelo INSS. E aí no ano de 2021, toda vez que eu for gerar a guia da Previdência Social, eu não vou aplicar mais os 3%, eu vou aplicar 6%. Mas, ao mesmo tempo, a empresa ela pode também ser beneficiada. Então, vamos supor que a empresa ela não teve um histórico, né, durante o ano muito alto de afastamento. Aí, se o INSS aplicar, por exemplo, 0,5%, quando eu aplico lá 3% vezes 0,5%, a minha empresa ela vai recolher no ano de 2021 o percentual do RAT de 1,5%. Aí ela foi beneficiada, correto? Então, a base de cálculo, né, que o INSS usa, ele é um fator que ele é variável, tá? Todo ano a empresa ela tem que entrar no site do INSS para pesquisar, e ele vai ser gerado através do histórico, né, dos 2 últimos anos, dos registros que a empresa teve referente a acidente de trabalho que foi encaminhado para o INSS, tá?
Lembrando que esses acidentes são só aqueles que o empregado ele recebe pela Previdência. O empregado afastou por acidente e ficou afastado 5 dias. O INSS não vai ter custo com esse empregado, porque quem paga é a empresa. Mas se ele ficou, por exemplo, 6 meses, aí já conta lá no registro da empresa, né? Para que o INSS possa verificar o FAP. Ok? Existe também o FPAS, que é o Fundo de Previdência e Assistência Social, que é um percentual que é definido também de acordo com cada atividade da empresa. Esse é um percentual que é aplicado sobre a folha de pagamento que a empresa recolhe a terceiros, tá? Então, a empresa ela tem que verificar qual que é a atividade econômica dela, e aí existe uma tabela que eu vou apresentar para vocês, que o INSS define. Então, nessa tabela, então aqui tem o código 507, está enquadrado essas atividades econômicas. Então, se a minha empresa ela está dentro aqui dessas, entre uma dessas atividades econômicas, quando eu for verificar a tabela do FPAS, eu vou verificar pelo código 507, correto? Eu coloquei para vocês aí na apostila essa mesma tabela, ela está na página 56, correto? Então, aqui, ó. No caso aqui, ó, do 507, o que é o terceiro, pessoal? É o que a empresa paga para o salário e educação, o INCRA, tá? No caso desses 507, ela vai pagar 1% para o Senai, 1,5% para o SESI, 0,6% para o SEBRAE, que totaliza 5,8%, tá? E nessa mesma tabela aqui, ó, nessa primeira coluna, ela informa também o percentual que as empresas têm que recolher para a Previdência Social, em cima da folha de pagamento. Então, a maioria das empresas, elas recolhem um percentual de 20% sobre o total da folha dela para o INSS, correto? Então, quando vocês escutam, né, ouvem falar assim, as empresas elas pagam um valor de imposto muito alto aí para o governo. É porque se a gente for somar só aqui para o INSS, ó, 20% mais, vamos colocar aí que a empresa ela é do código 507, mais 5,8 vai dar 25,8. E se essa empresa, o FAP dela, né, o RAT dela é de 3%, sobre a folha de pagamento ela vai recolher 28,8%. Então é um valor bem considerado aí que ela recolhe todo mês referente aí às contribuições sociais, correto? Toda vez que a gente vai gerar a folha a guia da Previdência Social, existe o código, né, que a gente tem que informar. Esse código está na apostila de vocês aí na página 55. Então, o que é utilizado para empresas aí com CNPJ em geral é esse aqui, ó, o 2100, empresas em geral CNPJ. A minha empresa ela é optante pelo Simples. Ela vai informar o código de pagamento 2003. Eu tenho uma empregada doméstica e ela tem carteira de trabalho, né? Eu assino a carteira de trabalho dela. Eu vou ter que recolher mensalmente para ela o INSS. Aí eu recolho com o código 1600, correto? Então, para cada tipo de recolhimento, existe uma descrição que é para identificar lá para o INSS, quando ele receber essa guia da empresa, para ele saber que tipo de empresa, para qual tipo de recolhimento que ele está realizando ali, correto?
Aqui tem um código também que é utilizado aí para recolhimento de... ele não está aí. Deixa eu ver aqui. Um recolhimento referente ao reclamatório trabalhista, que é esse aqui, ó, 1708. O empregado ele trabalhou na empresa, depois ele entrou com ação na Justiça do Trabalho. Sobre aquele valor, né, que a empresa vai pagar para ele, ela tem que recolher também para o INSS. Aí ela não vai informar como 2100, ela vai informar que aquele recolhimento é referente a uma reclamação trabalhista, com código 1708, correto? Algumas informações aí com relação ao INSS. O vencimento, né? No caso, para as empresas, é todo dia 20 de cada mês. Para o empregado doméstico, é todo dia 7. E caso eu queira recolher com um contribuinte individual, eu vou recolher no dia 15 de cada mês. Lembrando, né, que se esse dia cair num final de semana ou num feriado, ele tem que ser antecipado para o dia útil anterior, tá? O pagamento indevido é quando a empresa ela calcula a guia de pagamento errada. Aí, nesse caso, a empresa ela pode solicitar a devolução daquele valor que foi pago a maior nas guias do mês seguintes, correto? Então, vamos supor, eu gerei uma guia no valor de R$ 5.000. Só que esse cálculo ele foi feito errado. O valor correto seria 3.000. Aí no mês seguinte eu posso estar descontando esse valor que foi pago a mais de R$ 2.000. Lembrando, né, que esse valor ele só pode ser devolvido 30% do valor que eu tenho para recolher referente ao mês seguinte, tá? E a multa e juros que a empresa paga são esses percentuais aí. A multa é de 0,33% ao dia de atraso e os juros é utilizado aí a taxa Selic, tá? Que é publicada lá no site da Receita Federal. Então, toda vez que eu vou gerar uma guia com a multa, eu tenho que verificar esse percentual e da taxa Selic, tá? Lá no site do próprio INSS, ele tem um campo lá que ele calcula para você essa multa e os juros. Então, você colocando lá, informando para ele a competência, né? E qual que é o valor que deveria ser recolhido, ele já faz esse cálculo para você, tanto da multa quanto dos juros, correto? Com a reforma trabalhista, né, houve aí uma alteração que a empresa, né, ela vai recolher mensalmente os valores que ela, do FGTS, do INSS, que ela recolher, ela tem que fornecer um comprovante para os empregados que ela está fazendo esse recolhimento, tá? Vocês sabem por qual motivo que a empresa tem que apresentar esse comprovante ao empregado? Hein? Oi? Tem alguém aí? Professor, eu creio que é porque estava tendo muita questão assim do empregado verificar depois que a empresa não estava repassando esse dinheiro, né? Isso. Do fundo de garantia. Muitas vezes o funcionário saía da empresa e descobria depois que não estava sendo recolhido pela empresa. Então, eu creio que isso foi uma forma de manter um maior controle, né? Exatamente. Sobre esse recolhimento aí. Uhum. Porque, na verdade, né, aquele valor que a empresa recolhe do empregado, ele tem que ser repassado mensalmente para o INSS. Então,
foi uma maneira, né, que o governo encontrou do próprio trabalhador acompanhar, né, se a empresa está recolhendo ou não. Então, esse fornecimento aqui desse comprovante, a empresa ela vai fazer através de estar colocando lá num quadro de aviso, né, a guia que ela pagou naquele mês. E aí o empregado que tiver um interesse, ele faz, ele verifica se a empresa está cumprindo aí essas obrigações, certo? Os empregados também que no mês eles não receberam um valor, né, que não que seja inferior ao salário mínimo, ele pode recolher essa diferença para o INSS como um contribuinte individual, tá? Isso acontece muito naqueles casos dos empregados que são contratados com contrato de trabalho intermitente, que geralmente eles recebem um valor inferior ao salário mínimo. E aí, para ele ter aquele mês computado lá como mês trabalhado pelo INSS, ele terá que recolher a diferença, tá? E aí ele pode gerar uma guia, né, dessa diferença e recolher para o INSS, que a gente chama de um recolhimento complementar, tá? Porque se ele foi informado um valor inferior ao salário mínimo, ele não vai ser considerado para aquele empregado, né, estar cumprindo ali o período de carência para concessão dos benefícios previdenciários. E aí ele não vai ter direito aquele mês trabalhado como tempo para fins lá do recolhimento do INSS, correto? Para ele aposentar futuramente, tá? E aqui tem as instruções que eu coloquei para vocês aí na apostila, que é de como é feita aí o cálculo da guia da Previdência Social, tá? Então, eu coloquei um roteiro aí, e aí eu vou explicar para vocês cada item desses aqui, depois nós vamos fazer o cálculo de uma guia junto, e depois vocês irão fazer um outro cálculo de uma empresa que eu encaminhei para vocês, o exercício aí através da Chayenne, correto? O professor, essa apostila eu não recebi não, o senhor não mandou ainda não, né? Essa apostila foi entregue pessoalmente, Mariana, quando a gente começou o curso. Entendi. Ah, Não tem dela digital não, professor? tem. Eu posso encaminhar ela para você. Eu até perguntei para Alessandra se ela queria que eu encaminhasse para você. Ela falou, não, pode deixar que eu tenho ela aqui e eu vou encaminhar. Ela não me encaminhou, não. Ah, Ela deve ter esquecido, não me encaminhou, não. eu tenho o aceito seu e-mail. também. Hã? Eu aceito também ela online, porque às vezes a gente pode abrir pelo celular, coisas assim Isso. que trazem mais facilidade, né? Uhum. Aí eu mando para a Mariana e mando para você também, Chayenne. Correto? Pode mandar para mim também, professor, por favor? Tá. Eu não sei se eu tenho o seu e-mail, Robson, mas se eu não tiver, que eu acho que eu tinha pegado... Não, pode me encaminhar, professor. Tem e-mail do Robson, encaminhe para ele, não tem problema então não. tá certo. Outra coisa que era para eu ter combinado com vocês no início, até para que não fique muito cansativo, por volta de 10h30, 10h40, a gente faz uma paradinha de uns 10, 15 minutos para tomar uma água, correto? Que aquela última aula a gente foi direto, né? E acabou que a gente nem negociou aí um intervalozinho aí para vocês. Mas essa aula aí é mais cansativa mesmo, tá certo? Minutinhos, Tá? né? Que essa aqui vai ter muitas informações. Então, pessoal, olha só. As instruções que eu coloquei para vocês está na página 58 aí da apostila para vocês, que é um quadro que vocês vão verificar para poder calcular a guia da Previdência Social. Então, toda vez que eu vou calcular a guia da Previdência Social de uma empresa, o primeiro passo é pegar ali a folha de pagamento, né,
total daqueles empregados, e aí eu vou verificar quais foram os proventos, né, os eventos que tem ali naquela folha de pagamentos que eles vão incidir para o INSS. Quais seriam esses eventos? Salário, hora extra, correto? Na apostila de vocês, lá na página 100, eu coloquei para vocês uma tabela de incidência. Não sei se vai dar para vocês verem aí, que é essa aqui, tá vendo? Deu para vocês visualizarem aí? Deu bem de longe. Isso não tá nítido, mas... Ah, tá. Ela está na página 100 aí da apostila. Então, nessa tabela, ela informa, né, para a empresa quais são os eventos que ela está pagando para o empregado no mês que vai incidir ou não o INSS. E nessa tabela eu coloquei não só o INSS, eu coloquei o INSS, FGTS e imposto de renda, correto? Então, salário família é um valor que é pago para o empregado que ele não tem incidência nenhuma. Não tem incidência para o INSS, não tem incidência para o FGTS, nem para o imposto de renda, correto? Aí eu vou totalizar esses eventos. Depois de ter totalizado, eu vou deduzir as faltas e atrasos que os empregados tiveram. Por que eu vou fazer essa dedução? Porque como eu não paguei esses valores, eu não vou recolher sobre eles, correto? Vocês lembram lá quando a gente fez a folha na última aula, que a gente lança lá o provento, o valor integral para o empregado lá na coluna de provento, salário mensal, vamos colocar R$ 1.200. Se ele teve faltas, essas faltas eu vou descontar lá na coluna dos descontos. Então, eu tenho que pegar essas informações da minha folha também para deduzir do total dos proventos que foram pagos, porque é um valor que a empresa não pagou aquele trabalhador, senão ela vai estar recolhendo para o INSS um valor a maior, ou seja, um valor indevido, tá? Sobre esse valor que eu encontro, eu vou aplicar o percentual que a empresa tem que pagar, que é 20%, e eu estou considerando aqui, nesse roteiro que eu fiz para vocês aí, que o RAT da empresa é de 2%. Aí, sobre essa base, eu vou aplicar 22%, correto? Então, para encontrar esse percentual, eu tenho que consultar a tabela de riscos ambientais do trabalho e verificar, de acordo com a atividade econômica da empresa, qual que é o grau de risco dela, se é 1, 2 ou 3, correto? Depois eu vou somar o valor do INSS que eu descontei dos empregados lá na folha de pagamento. Sobre esse valor, eu vou deduzir o valor pago referente a salário família e salário maternidade. Por que eu vou deduzir aí esses dois valores? Porque o salário família e salário maternidade são valores que são de responsabilidade da Previdência Social. Então, a empresa ela paga isso para o empregado somente como uma intermediária. E aí, quando ela vai gerar a guia da Previdência Social, ela desconta esses valores. Então, é um crédito, né, que a empresa vai ter quando ela vai recolher a GPS, correto? Aí esse resultado eu vou lançar lá no campo 6 da GPS, que a gente vai ver daqui a pouco onde é que está esse campo 6, tá? No campo 9 tem o percentual que eu vou lançar de terceiros. A gente vai considerar que a empresa nossa, o percentual dela seja de 5,8%, e esse valor de 5,8%, ele é aplicado também sobre a base de cálculo da folha de pagamento da empresa, tá? Para verificar também o percentual, eu vou ter que consultar a tabela de códigos, né, do FPAS, que ela fica disponível lá no site da Previdência Social,
Ou se vocês jogarem também no Google, tabela de FPAS, aí ele vai te direcionar já para a página lá da Receita Federal ou da Previdência Social, que você consulta aí essa tabela, correto? E aí eu vou somar o campo 6 e 9 e vou lançar no campo 11 da GPS, que é o total que a empresa vai recolher para o INSS.